Capítulo 921. Pequenas e grandes mudanças. 2. Satisfeito. Uma voz mais madura ressoou ao redor. Quem é você? Exclamaram todos ao mesmo tempo. Afinal, a mudança foi drástica demais. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Por causa disso, eu escondi minha aparência. Kaguya suspirou, e mesmo que esse gesto fosse bastante monótono e sem vida, era de alguma forma muito sedutor. De novo, quem é você? Todos exclamaram novamente. A reação deles era compreensível. Afinal, Kaguya nunca havia demonstrado tamanha sedução em seu comportamento antes. Incrível. Chefe, você ficou incrível. Maria pulou animadamente enquanto olhava Kaguya de cima a baixo. Essas partes também se tornaram Sugoi. Será que ela está rivalizando com Mizuki agora? Roberta falou enquanto olhava para uma certa área do corpo de Kaguya. Kaguya cobriu seus bens e olhou atentamente para Roberta. Não me olhe desse jeito. Por algum motivo, é excitante. Roberta sentiu seu corpo esquentar, o que ela achou muito estranho, já que ela não gostava de mulheres. Ela gostava de Victor, então por que ela estava se sentindo assim? Pervertido, murmurou Kaguya. Estou, e tenho orgulho disso. Roberta bateu no peito. Mas não é isso, você tem algo estranho. Que sensação é essa? Pensar que nossa empregada mais diligente entraria neste reino. Violette sorriu. Do que você está falando, Violette? Sazia perguntou. Idiota, olhe com seus olhos, você vai entender, disse Violette, não apenas para Sazia, mas para todas as garotas. As meninas pensaram que precisavam se acostumar a usar os olhos para ver o mundo mais como ele realmente é. Olhando para Kaguya com seus olhos dracônicos, todos eles conseguiam entender. Traços de divindade, hein? Murmurou Natásia, algo que foi ouvido por todos. Provavelmente relacionados de alguma forma a um domínio da luxúria. Acho que tem a ver com atração, sugeriu Carmila. Lembro que, se Afrodite não se controlasse, nos sentiríamos como Roberta acabou de sentir. As meninas fizeram sons como se estivessem pensando em algo. Kaguya se sentia desconfortável sendo observada como um animal raro. Ela não era um panda, ok? Ela não gostava desse tipo de atenção. A porta se abriu novamente, e dessa vez uma mulher com longos cabelos brancos e olhos dourados surgiu, cercada por uma mulher com cabelos verdes e duas mulheres com cabelos pretos. Nyx, Gaia, mãe, Perséfone. Vocês terminaram? Sim, Agnes falou pelo grupo. Victor está ajudando Steve e Eunora, e eles parecem ter mais dificuldade em lidar com seu novo lado dragão. Isso é surpreendente, nunca pensei que Eunora teria problemas com alguma coisa, disse Violette, nas palavras dela. Eu simplesmente não estou acostumada com todas essas emoções superficiais. Agnes falou como se fosse uma cópia exata de Eunora. Parece que nosso aliado sem emoção está descobrindo emoções intensas, hein? Sim, Agnes assentiu. Oi. Kaguya estremeceu quando ouviu uma voz sedutora repentina ao seu lado. Afrodite. Não me assuste. Me desculpe. Eu só senti algo interessante e vim dar uma olhada. Afrodite olhou para Aruna, que estava sentada em silêncio e com os olhos fechados. Ela olhou para Mizuki, Helena, Vini, Vaper e Lili, que estavam na mesma posição que Aruna. Então ela olhou para Kaguya. Parece que teremos novos deuses dragões em algum momento no futuro. Isso é bom. Ruby olhou para as mulheres que Afrodite havia observado e fez algumas anotações mentais. Aline, me ajude com uma coisa. Este material é derivado de Anizero Rubin. Sim. Aline, que brincava com um floco de neve na mão, olhou para Ruby com curiosidade. As damas demoníacas de Victor tiveram poucas mudanças na aparência. As únicas mudanças visíveis foram seus olhos, asas e chifres. Elas também ganharam um pouco mais de altura e corpos mais definidos. Fora isso, nada mudou visualmente. Eles ainda mantinham sua aparência exótica. O que você está planejando, Ruby? Quero fazer alguns planos para os novos deuses que nascerão. Ruby e Aline começaram a conversar enquanto flutuavam em direção ao laboratório. Um sistema para usar as informações que recebemos de Eunora de forma mais eficiente, para que os novos deuses possam usá-las como referência e progredir ainda mais em sua divindade. Isso é bem inteligente, eu apoio. Vamos desenvolvê-los. Vamos usar Ruby. É hora de revolucionar essa tecnologia. Vamos fazer algo mais parecido com o da Eunora, uma pulseira holográfica interativa conectada a um grande sistema de servidores. Vamos criar uma IA também.
Ruby deu um sorriso largo, seu novo cérebro trabalhando muito mais rápido que um supercomputador. Gostei do som disso. Fufufufu. Perséfone revirou os olhos ao ouvir a risada maníaca de Ruby e Aline. Espero que a Cis não se torne uma Rei Richards. Isso seria catastrófico, disse Pepper enquanto observava o comportamento da irmã. Não se preocupe, Victor sempre ficará de olho nela. Lacus ignorou a preocupação de Pepper. Milímetros. Perséfone e Nyx olharam para duas mulheres específicas sentadas no canto da sala, perto de uma mesa. Aquela área da sala parecia bastante sombria. Por que você está nesse silêncio depressivo? Estamos contemplando a vida, murmurou Taza. Às vezes, escolhas difíceis aparecem diante de nós, e não sabemos como prosseguir, disse Lilith. O problema para as duas mulheres era simples. Vendo a mudança drástica no poder do grupo e como elas haviam se tornado mais fortes, elas também queriam se tornar dragões. Queriam ficar mais fortes, mas também não queriam perder seu status de progenitoras. Para Lilith, seu status como progenitora é algo que faz parte de quem ela é, então ela não quer mudar isso. Para Taza, o problema é mais complexo. Ela é a progenitora de uma raça da qual precisa cuidar e não pode abandonar seus deveres. Então, apesar de querer ficar mais forte, ela também pensa em seu povo. Que dilema. Os dois suspiraram ao mesmo tempo. Perséfone e Nyx apenas balançaram a cabeça e decidiram não cutucar aquela colmeia. A porta se abriu novamente e, dessa vez, Skatash apareceu sozinho. Você me chamou, Violette? Sim, seu professor, Dunskite, está em Nightingale querendo se encontrar com Victor. O cérebro de Skatash parou de funcionar com essa notícia. De todas as coisas que ela esperava ouvir de Violette, essa definitivamente não era uma delas. Violette olhou para Afrodite. Acompanhando-a está atualmente a deusa mais forte, Kali. A deusa mais foda está aqui? Um sorriso animado surgiu no rosto de Afrodite. Preciso conhecê-la. Afrodite apareceu perto de Skatash e pegou as mãos da mulher. Vamos, Skatash, e espere. Ela não teve tempo de dizer nada porque os dois desapareceram logo depois. Violette sorriu levemente ao ver esse acontecimento. Então olhou para o Gaia. Seu filho mais amado está em modo berserker em sua casa pessoal. Ele entrou nesse estado ao sentir a mudança em seu ser. Eu o verei. Gaia suspirou enquanto desaparecia. De qualquer forma. Quando Violette estava prestes a dizer algo mais, Victor, Velnora, Estia e Zaladraka apareceram na sala. Querido. Ei, ouvi uma coisa interessante. Vou encontrá-los. Tão repentinamente quanto apareceu, ele também desapareceu repentinamente. Às vezes, ele é muito aleatório, comentou Sasa. Concordou Violette, olhando ao redor e procurando por Kaguya, mas sem encontrá-la. Mulher furtiva, pensou consigo mesma ao perceber que Kaguya havia seguido Victor. As mulheres olharam sutilmente para Velnora e Estia. A deusa da lareira tinha seus cabelos ruivos flamejantes. Bem, flamejantes. Naturalmente em chamas. Era difícil explicar o que era, mas parecia que a chama que ela tanto protegera havia se fundido a ela, e Velnora. Bem, a mulher havia se tornado incrível de várias maneiras. Sugoi Dekai. Pepper murmurou inconscientemente ao ver a mulher ganhar mais alguns centímetros de altura. Tudo nela era grande. Bem, proporcional ao seu tamanho. Tudo nela era proporcional. Incrivelmente grande. Traduzindo as palavras de Pepper, Velnora ficou completamente confusa sobre o que ela estava falando. Você não é culto o suficiente para entender, disse Pepper ao ver o rosto confuso da mulher. Certo. Velnora simplesmente aceitou. Ela já havia percebido há muito tempo que as mulheres ao redor de Victor não eram completamente normais. Então ela não tentaria entender algo incompreensível. Estia. Você. Violette apontou para o cabelo. Não diga isso. Eu sei. Eu também não esperava que a chama se fundisse comigo desse jeito. Estia suspirou enquanto seus longos cabelos ruivos flutuavam ao redor. Tente concentrar a chama dentro do seu corpo. Isso deve reduzir a perda de energia, aconselhou Amaterasu. Estia obedeceu e, no momento seguinte, seu cabelo voltou ao normal. Mas, assim como o cabelo de Amaterasu, as pessoas ao redor perceberam que seu cabelo era muito quente. A porta se abriu novamente. E desta vez uma mulher de longos cabelos negros, olhos vermelhos sangue, chifres negros com toques de violeta, com o mesmo tom de cor indo para suas asas, entrou. Ela usava um longo vestido vermelho e preto, e sua aparência era muito semelhante à do homem que acabara de sair, embora não tivesse mudado muito e apenas ficado mais definida. A mulher tinha algo que exigia a atenção de todos.
Imediatamente, todas as mulheres na sala foram automaticamente atraídas pela mulher de uma forma claramente sobrenatural. Violette, Ruby, Sasa, Aruna, Nyx, Amaterasu, Agnes, Natazion, Nati e Carmila estreitaram os olhos levemente quando sentiram uma manipulação sutil vinda da mulher. Onde está o Victor? Ele acabou de sair. Ana, respondeu Maria quase automaticamente, e ela ficou tão surpresa quanto qualquer um quando deu uma resposta imediata. Ela claramente não queria dizer isso. Ana ergueu uma sobrancelha ao ver a resposta de Maria e sua expressão confusa. Sinto muito, disse ela quando entendeu o que havia feito inconscientemente. Incrível. Isso é tão forte que até nos afetou, murmurou Natasia. Ana deu um sorriso irônico, seu poder de honestidade havia atingido níveis que ela nem conseguia. Ana retirou sua presença, e logo essa sensação desapareceu completamente do corpo de todos. Está tudo bem, respondeu Maria. Ana simplesmente assentiu. Incrível. Isso é tão forte que até nos afetou, murmurou Natasia. Ana deu um sorriso irônico, seu poder de honestidade havia atingido níveis que ela nem conseguia quantificar. Mas uma coisa era certa, na presença dela, ninguém poderia mentir se ela quisesse. A natureza de seus poderes era tão forte que nem ela conseguiria mentir para si mesma se não se esforçasse muito. Mas isso não era tudo. Ao se transformar em dragão, ela ganhou uma afinidade absurda com runas. Vamos treinar, precisamos controlar melhor nossos poderes. Acho que a floresta é um bom lugar. Ela falou em voz alta enquanto sugeria. De repente, todo o cenário mudou, e as meninas foram jogadas na floresta. Hã? Vários sons de confusão foram ouvidos. O que aconteceu? Fomos teletransportados à força? Perguntou Nati. Os lábios de Ana tremeram ao ouvir isso. Achei que tinha controlado isso. Preciso da ajuda do Victor. Sua afinidade com runas havia chegado a tal ponto que, mesmo que ela dissesse algo aleatório, isso poderia realmente acontecer na realidade, como aconteceu agora. Essa afinidade com runas dracônicas superava completamente os usuários que treinavam para ela, porque comparada aos usuários que treinam para isso, Ana é simplesmente natural. Se ela fala e deseja algo, isso pode acontecer na realidade. Parece que toda sua existência gira em torno do poder da fala e, para ser honesto, a razão pela qual ela pensa assim é que ela não despertou nenhuma afinidade elemental ou mesmo controlou a criação em menor escala como os verdadeiros dragões. Em termos de RPG, é como se seu personagem tivesse sido completamente reiniciado, e todos os seus pontos fossem alocados para carisma e fala. Se ela rolar os dados em testes de carisma, a garantia de sucesso é de mais de 96%. Desculpe. Parece que ainda não consigo me controlar muito bem, disse Ana com uma expressão de desculpas. Ao ver os poderes de Ana, a fala de Violette do futuro não pode deixar de ecoar na cabeça de Violette. Se Darling exercer o princípio da dominação, nós exercemos o princípio do controle. Dominação não pode existir sem controle. Controle não pode existir sem dominação. Que poder é esse, Ana? Runas. Tenho uma afinidade enorme com isso. Ela explicou, tentando falar o mínimo possível sobre coisas que podem ser invocadas. As runas podem distorcer a realidade. Pepper perguntou, incrédula. Pepper, você não está frequentando as aulas, está? Lacus repreendeu a irmã. 2. Sim. Pepper suspirou enquanto admitia, em sua defesa, que não via sentido em estudá-lo, afinal, ela não pode usá-lo. Ela até tentou no passado, mas sempre acabava dormindo. Mas, isso era algo que precisava mudar, afinal, todos os dragões verdadeiros tinham afinidades com runas dracônicas. Controle e dominação. Agora eu entendo um pouco. Violette sorriu levemente, aproximou-se de Ana e segurou a mulher pelo ombro. Você ouviu a mulher? Vamos treinar. Não podemos perder o controle sobre nossas habilidades. Você não quer envergonhar nosso marido quando saímos em público. E não podemos controlar nossos poderes, certo? De repente, toda a atmosfera lúdica e acolhedora tornou-se séria. A resposta para a pergunta de Violette? Todos tinham a mesma resposta. Claro que não. Então vamos treinar, sim. Capítulo 922. Um encontro que causou um avanço inconsciente. Kali, que meditava em silêncio, abriu os olhos de repente ao sentir uma perturbação no espaço de Nightingale. Mesmo que Victor tivesse suprimido quase todo o seu poder, uma presença tão significativa, que influenciava tantas coisas ao redor, dificilmente passaria despercebida por Kali.
que tinha sentidos ainda mais anormais que os de seus companheiros deuses. A mudança óbvia na natureza com a chegada de dois verdadeiros dragões foi significativa demais para escapar de sua atenção. Eles chegaram, sim, de fato, assentiu Doomskite. Ao contrário da mulher poderosa ao seu lado, ela não sentiu a chegada dos dois dragões verdadeiros, mas sim a runa de aproximação que havia dado à sua discípula. Ela ainda usa esse dom, hein? Que fofo, pensou Doomskite com um olhar gentil, mas, ao mesmo tempo, uma confusão surgiu em sua mente. Se ela está usando esse dom, como eu não pude sentir sua localização exata antes? As dúvidas de Doomskite não duraram muito quando ela ouviu uma voz. Querido, você veio também? Perguntou Afrodite. Um som de confirmação foi ouvido. Afrodite, me deixe ir. Skatashi rosnou. Desculpe, Skatashi. TSK, como você pode ser fisicamente mais forte que eu? Skatashi não conseguia entender isso. É porque eu sou uma deusa, gabou-se Afrodite orgulhosamente. Isso não explica nada. De fato, sim, disse Victor. Como mencionei, dragões são compatíveis com toda a criação, especialmente com a divindade. Então, como a divindade dela é de um nível superior, esse status também se aplica ao seu corpo físico. Afinal, a divindade nutre o corpo e, como não há incompatibilidade entre corpo e alma, ambos se tornam mais fortes. Então isso significa que você está completamente quebrado. Comentou Skatashi, inexpressiva. Ela não duvidava das palavras de Victor, pois ele era o progenitor de sua raça e sabia mais sobre ela do que ela, mas essa dúvida específica não pôde deixar de emergir em sua mente. Se o nível de força física fosse equivalente à sua divindade, Victor não estaria completamente dominado, afinal, ele tinha várias coisas dentro de si que fortaleciam seu corpo físico. Quero dizer. Sim, qual é seu nível de força agora? Perguntou Skatashi. Sinceramente, não sei, mas se eu quiser, posso levantar várias estrelas densas apenas com a minha força física, respondeu Victor distraidamente. Ele nunca havia tentado, mas, pensando bem, não podia dizer que era impossível para ele. Isso é ridículo, murmurou Skatashi. De fato. Eu entendo usar seu poder para fazer isso, mas levantá-lo apenas com força física. Afrodite também não conseguia acreditar. Por que não testamos agora? O que você vai fazer? Só um experimento. Victor criou uma enorme esfera de terra em sua mão e então usou seu controle sobre a criação para adicionar mais peso ao objeto. 1000. 2000. 10.000. 1 milhão. 100 bilhões. 500 bilhões. O rosto de Victor se contorceu levemente, e ele começou a se esforçar visivelmente para levantar o objeto com uma mão. Ele usou a outra mão para apoiá-lo e, ao sentir os músculos tensos como se estivesse segurando algo extremamente pesado, ele parou. 969 bilhões 969 milhões toneladas é meu limite sem usar energia. O corpo de Victor emitia um brilho fraco de energia negativa e positiva, e ele segurava o objeto à sua frente como se não pesasse nada. Com minhas energias, posso segurar ainda mais, Victor falou enquanto brincava com a esfera que pesava mais que o planeta inteiro. Quando passa de 1 bilhão, o número se torna irrelevante, Victor. Você pode literalmente segurar um planeta nas mãos se quiser. Skatashi balançou a cabeça diante desse absurdo. Bem, isso é verdade. Victor lembrou que certa vez segurou o sol na palma da mão, embora estivesse usando seus poderes na época. Não se esqueça de que você não está usando suas autoridades divinas para aprimorar seu corpo ou mesmo sua forma de dragão. Isso também é verdade. Embora na minha forma de dragão eu tenha a mesma força física que na minha forma humana, mas na minha forma de dragão, a energia pulsa de forma mais incontrolável. Então devo ter mais força física nessa forma, deduziu Victor com base em sua experiência anterior ao assumir a forma de dragão. Ele não só se sentia à vontade com sua energia nessa forma, como essa energia fluía constantemente dentro dele como uma bateria inesgotável. Se ele usasse toda aquela energia com eficiência, ele realmente se tornar uma força da natureza, não é? Só alguns seres conseguem lidar comigo neste setor agora, e eu ainda nem treinei completamente minhas divindades. Victor não pôde deixar de se perguntar o quão fortes seriam os seres no próximo setor. Por favor, pare de brincar com essa bola. Se ela cair no chão. Afrodite estava suando nervosamente enquanto observava Victor brincando com aquela bola supermassiva. Nada vai acontecer, é apenas uma terra supermassiva. Provavelmente, haverá um buraco, e a bola vai perfurar o planeta ao meio,
Mas, Victor deixou a esfera cair no chão, e ela despencou a uma velocidade espantosa. Mas no momento em que atingiu o chão, nada aconteceu. Minhas runas cancelaram o efeito de queda. Afrodite olhou para Victor com um olhar acusatório. Um dia, aquele homem lhe daria um ataque cardíaco. O nível de coisas irracionais que ele estava fazendo estava se tornando ridículo. Ela olhou para a esfera novamente e pensou em algo. Então Afrodite se agachou e tentou pegar a esfera. Ela estreitou os olhos quando não conseguiu pegá-la com uma mão e ficou ainda mais frustrada quando não conseguiu pegá-la com as duas. Ela cobriu o corpo com a divindade e conseguiu levantá-la, mas era incrivelmente pesada até para ela. Isso é ridículo, disse Afrodite enquanto deixava a esfera cair no chão. Ugh, agora estou suada e meus braços doem. Afrodite então murmurou algumas palavras dracônicas, e seu corpo voltou ao seu estado normal. Skatashi olhou fixamente para a esfera por um longo tempo. Podemos fazer uma academia com isso, quero dizer, é possível. Victor falou enquanto acenava com a mão para dissipar sua criação. Isso é realmente necessário? Nossa força física não aumentará à medida que nossa divindade se fortalecer? Comentou Afrodite. Não podemos ignorar nossos corpos. Afinal, estamos vivos e até temos músculos. Então deve ser possível treiná-los, disse Victor. Afrodite revirou os olhos. Vocês só querem suar e sentir a dor de treinar os músculos. Seus masoquistas, mesmo que a academia seja construída, eu não vou participar. Ela zombou, não querendo se esforçar tanto quando ela naturalmente ficaria mais forte. Está tudo bem, você não precisa. Skatashi sorriu enquanto se apoiava em Victor. Deixe-me cuidar disso com Daling. Afrodite estreitou os olhos diante do gesto afetuoso de Skatashi, e então sua mente foi para a sarjeta enquanto ela pensava em Skatashi e Victor praticando atos pecaminosos com seus corpos suados. Seu corpo começou a esquentar conforme essa imagem mudava, e em vez de Skatashi, era ela mesma naquela posição comprometedora. Na verdade, acho que eu também deveria treinar. Não quero ficar fora de forma, ela disse enquanto se apoiava em Victor também. Skatashi revirou os olhos. Como dragões, seus corpos sempre permaneceriam saudáveis, não importa o que comessem. Então a desculpa de Afrodite era inválida. Do lado de Kali e Dunskite, as duas mulheres apertaram os olhos levemente quando ouviram a conversa do grupo mudar para uma linguagem incompreensível, mesmo para eles, que praticamente conheciam todas as línguas. Linguagem dracônica, hein? Deduziu Dunskite. Havia apenas uma língua que ela não conseguia entender, e eram as línguas sobrenaturais exclusivas das raças, sendo os dragões uma das mais desafiadoras que ela já havia encontrado. Afinal, quando um dragão falava, estava, de certa forma, impondo sua vontade à realidade. Só de ouvir a conversa incompreensível dos três conversando entre si, várias ideias começaram a se formar na mente de Dunskite. A porta se abriu e, quando as duas mulheres viram o grupo, elas abriram a boca em choque. Dunskite ficou chocada com a beleza de Victor, Afrodite e Skatashi, e chocada com o quanto sua discípula havia mudado. Tanto externa quanto internamente, Kali se surpreendeu com algo completamente diferente. Não tinha nada a ver com a beleza do grupo, porque ela não se importava com isso. Era como sua energia estava em perfeita sincronia com a de Victor. Oh! Victor ergueu uma sobrancelha quando sentiu sua negatividade e divindade destrutiva se fundindo com a energia que emanava do corpo de Kali. Inconscientemente, a energia de Kali começou a vazar de seu corpo, e suas roupas começaram a tremer, indicando que estavam prestes a se romper a qualquer momento. Se isso acontecesse, tudo ao seu redor seria completamente destruído, restando nada. Victor flutuou na direção de Kali e não impediu suas divindades de agirem como quisessem. À medida que ele se aproximava dela, a energia se tornava mais controlada e, depois de tantos anos, Kali finalmente conseguiu relaxar sua mente e seu corpo para que a energia de seu corpo não destruísse tudo ao seu redor. Isso é inesperado, disse Victor enquanto erguia os olhos dracônicos. Todos podiam ver claramente as duas energias se fundindo e fluindo para os corpos uma da outra. Victor estava literalmente agindo como um filtro para a divindade de Kali, para que ela não sobrecarregasse seu corpo. Eu fiz um grande avanço, murmurou ela, incrédula, quando sua divindade, antes estagnada, começou a progredir novamente. Foi lento como uma lesma, mas ela estava presa naquele estado há tanto tempo que percebeu imediatamente. Claro que sim. Você não ouviu o ditado que diz que muito poder não utilizado é ruim? Como sempre, Victor tinha grandes habilidades sociais,
Conseguia conversar com qualquer pessoa como se fossem velhos amigos. A energia deve fluir como a água, especialmente para seres como nós, que estão conectados a muitas coisas. Uma das razões pelas quais Victor não era como Kali era que ele tinha Roshani dentro dele gerenciando suas energias, e Nightingale seu próprio mundo pessoal para nutrir com sua energia. Deixe a água fluir, deixe a água preencher cada canto do seu ser, não retenha a água como antes. Deixe-a fluir. Inconscientemente, Kali fechou os olhos, e todo o seu corpo começou a brilhar com pura energia de destruição. Sua aparência começou a mudar, seus cabelos carmesim se transformaram em pura energia, seus olhos assumiram a aparência de uma galáxia de puro carmesim, sua pele começou a se transformar em pura energia. Eventualmente, ele não era mais apenas um deus na frente de todos. Era algo mais, algo próximo de um primordial, mas logo o efeito foi desfeito, e a aparência de Kali voltou ao normal. Kali abriu os olhos, seus olhos não retornaram ao estado anterior, eles permaneceram uma galáxia carmesim. Entendo. Era isso que faltava. Como esperado, vira que não foi um erro. O erro dos deuses tolos é pensar demais em algo simples. O poder precisa ser controlado. Sim, mas não deve ser impedido de fluir. Cada canto da sua existência deve abraçar o seu poder. Lentamente, a aparência de Victor também começou a mudar e, assim como Kali, todo o seu corpo ficou coberto de preto, violeta e carmesim. Logo, o que estava diante de todos era algo desconhecido. Não era um deus, um dragão, nem mesmo um primordial, era algo mais. Algo aterrorizante, algo que não deveria existir. Dunscat fechou os olhos e colocou a mão na cabeça, sentindo dor. Era como se a própria existência diante dela não pudesse ser compreendida com seus sentidos. Ironicamente, algo semelhante aconteceu com Afrodite Skatashi. Seja água, meu amigo. Victor sorriu com um sorriso cheio de dentes afiados que dividiam todo o seu rosto. Olhos violeta avermelhados se abriram por todo o seu corpo e olharam na direção de Kali. Kali regalou os olhos quando viu aquele ser na sua frente. Antes mesmo que pudesse perceber, as roupas que controlavam seu poder foram completamente destruídas e substituídas por um longo vestido vermelho que eram suas vestes divinas criadas com seu próprio poder. Mesmo nesse estado, seu poder não vazou e continuou fluindo em direção a Victor. Por causa dessa conexão, ela conseguia ver a essência de Victor, conseguia ver porque ele era chamado de Deus do Caos, que a pura energia caótica dentro dele era pura loucura. E até ela sabia que se continuasse olhando para aquilo por muito tempo, ficaria louca. Então, ela fechou os olhos e, 3 segundos depois de abri-los, a aparência de Victor havia retornado ao normal. A fonte deste material é... Nunca pensei que as palavras de Bruce Lee seriam usadas de forma tão aterrorizante. Afrodite falou enquanto controlava a respiração e tentava não sentir medo do próprio marido. O que foi isso, querida? Skatashi, assim como Afrodite, continuou olhando para Victor esperando sua resposta. Ela não culpava Afrodite pela reação dela, afinal, ela sentia a mesma coisa que ela agora. Do que você está falando, querida? Era eu. Victor deu um leve sorriso. Entendo. Parece que eu deveria me acostumar com isso. Não se preocupe, hoje foi especial, não vou usá-lo muito, afinal, não quero assustar todo mundo. Victor falou com o mesmo sorriso no rosto. Afrodite apenas assentiu, ela se sentiu um pouco mal por Victor não estar mostrando uma outra parte de si para todos, mas nesse caso fazia sentido. Isso não era algo que deveria ser mostrado para a família, mas para os inimigos. Lembrou-se do que aconteceu e de quem era aquele homem na frente dela. Ela não se importou. Prazer em conhecê-lo, Victor. No momento em que sua mão o tocou, sua divindade, Victor, olha para Kali. Levanta a mão em direção a Deus e diz, prazer em conhecê-la, Kali. Meu nome é Victor. Kali olha para a mão de Victor por um segundo, ela negaria o aperto de mão, afinal, só com aquele aperto de mão, ela poderia destruir um ser inconscientemente, mas quando ela se lembrou do que aconteceu, e quem era aquele homem na sua frente, ela não se importou. Prazer em conhecê-lo, Victor. No momento em que a mão dela o tocou, sua divindade de destruição entrou em ação com força total. Mas nada aconteceu. Nenhuma explosão de poder, nenhum efeito colateral, simplesmente fluiu naturalmente entre os dois. Há quanto tempo não toco em alguém? Kali se perguntou. Fazia tanto tempo que nem ela se lembrava. O prazer é todo meu. Victor sorri gentilmente, solta a mão dela e se vira, flutuando em direção às costas da esposa. No momento seguinte em que ele se afasta de Kali,
A conexão é cortada. O poder da deusa explode destruindo tudo ao seu redor. Imediatamente Kali se controla e tenta selar seu poder, mas lembrando-se das palavras de Victor, em vez de selar seu poder, ela o deixa fluir para cada canto de sua existência. Então seu corpo é coberto por uma energia vermelha de pura destruição, mas o poder não vaza. Em vez de depender de roupas como antes, ela estava fazendo isso com sua habilidade pura, uma habilidade que ela já tinha. Eu só não estava usando corretamente. Kali olhou para Victor e, quando viu o sorriso divertido em seu rosto, por um momento sentiu vontade de dar um soco em seu rosto, mas não sabia por que se sentia assim. O sorriso dele era simplesmente irritante. Porque ele se afastou, ela se sentiu insatisfeita com ele se afastando dela. A sensação de ter a mente calma e o corpo relaxado era algo que ela havia esquecido, e no momento em que a recuperou, foi rapidamente tirada dela. Sem mencionar que a sensação de estar conectada a alguém e tocar a mão de alguém sem que essa pessoa fosse destruída era algo que não era exatamente ruim. Você definitivamente encontrou um parceiro interessante, Siren. A atenção de Katashi deixou Kali e Victor e foi para a mulher de longos cabelos castanhos. Ela rosnou, não me chame por esse nome. Capítulo 923, Sirene. Você definitivamente encontrou um parceiro interessante, Siren. A atenção de Katashi se desviou de Kali e Victor para a mulher de longos cabelos castanhos. Ela rosnou, não me chame por esse nome, Sirene. Victor virou a cabeça, confuso, até que a compreensão surgiu em seu rosto. Ele olhou para Katashi com um olhar curioso. Oh! O sorriso de Dunskat cresceu. Parece que você não contou a ele sobre seu antigo nome, Sereia. Como eu disse, não me chame por esse nome. Mudei quando terminei meu treinamento com você. Percebendo a oportunidade de provocar sua amada discípula, Dunskat decidiu se aprofundar mais. Negar suas origens não é uma coisa boa. Os olhos de Katashi brilharam perigosamente. Ela conhecia a personalidade de sua professora muito bem, assim como sua professora conhecia a dela. Mesmo sem se verem há muitos anos, duvidavam que qualquer um deles tivesse mudado. Afinal, a essência de seres tão teimosos como Katashi e Dunskat tendia a resistir à passagem do tempo. Portanto, Katashi não se importava em ameaçar sua professora. Ela tinha que demonstrar seu poder agora. Ou essa mulher poderia se tornar incontrolável e dizer coisas que não deveria. Tanto o mestre quanto o discípulo sabiam que uma ameaça de Katashi não era brincadeira. Ela atacaria de verdade se fosse pressionada demais. Portanto, a próxima reação de Dunskat não foi surpresa para Katashi. Dunskat prontamente mudou a maneira como se dirigia a ela, pois provocar um dragão verdadeiro não fazia parte de seus planos. Percebendo que a ameaça havia surtido efeito sobre a professora, Katashi diminuiu a intensidade do olhar. Então, encarou a mulher por um instante. Com seus recém-adquiridos olhos de dragão, ela conseguia discernir claramente que tipo de monstro era sua professora. Tantas runas dentro dela. Esse nível de complexidade a superava até mesmo com suas runas dracônicas. Como esperado do monstro rúnico, Merlin, Dunskat e Victor eram seres simplesmente incomparáveis em seus respectivos campos, sendo este último ainda mais anormal que os outros. Eu me pergunto que tipo de desenvolvimento ela terá ao acessar as runas dracônicas. Os olhos de Katashi brilharam mais uma vez, dessa vez com sentimentos diferentes. Ela estava curiosa e animada ao mesmo tempo. Katashi começou a planejar para que essa possibilidade se tornasse realidade, pois assim ela teria mais um oponente para treinar. Victor se tornara simplesmente forte demais para ela, e mesmo que ela tivesse se transformado em um dragão, isso não mudava o fato de que ele ainda era muito mais forte. Katashi não tinha vergonha de admitir que, se lutassem a sério, ela perderia, e perderia feio. Por essa mesma razão, ela não declarou sua intenção de ter um duelo entre eles para determinar a natureza do relacionamento deles. Afinal, esse era o joguinho favorito deles. Katashi era, sem dúvida, sua esposa e amante. Ela se considerava assim. Não seria um duelo que a faria mudar de ideia, mas era esse mesmo duelo que mantinha as coisas apimentadas entre eles. Ela queria duelar com Victor quando estivesse no auge de sua nova raça. Só então encontraria a verdadeira satisfação. Pode parecer estranho e incompreensível para outros, mas para Katashi e Victor funcionou muito bem. Diga-me, professor. Por que o senhor saiu do seu isolamento agora? Que pergunta tola, meu discípulo. É como se você não me conhecesse. Dunskat zombou e olhou para Victor. Por que mais eu viria? Vim estudar.
Aquela nova runa que você exibiu na transmissão é algo que eu nunca vi na minha vida. Victor ergueu uma sobrancelha, divertido, ao ver o brilho nos olhos de Dunskite. Era o mesmo olhar obsessivo que ele viu em Hefesto, os olhos de um maníaco por sua arte. Planos começaram a se formar na mente de Victor, e ele sorriu interiormente. Imediatamente, entendeu como atrair aquele especialista para mais perto de si. Era uma abordagem completamente diferente da de Kali. Você tinha que demonstrar mais conhecimento do que ela em sua própria área, o que era um tanto questionável, dado que, de acordo com Skatashi, essa mulher era um monstro como ele. Você veio aqui para algo tão simples quanto isso? Perguntou Victor com interesse genuíno. Algo simples. Dunskite se sentiu um pouco ofendido por aquelas palavras. Se aquilo era algo simples, então o que era complexo para ele? Interessante. Então, o que você considera complexo? Deus Dragão do Caos, pode me chamar de Victor, afinal, você é o professor do meu mestre. Victor falou de forma neutra, então levantou a mão, e um objeto apareceu em sua mão, emergindo diretamente de sua sombra. Obrigada, Kaguya. Kaguya sorriu com satisfação em sua sombra. Ela sentia a falta dessa sensação. O que apareceu na mão de Victor foi um protótipo fracassado de uma arma ao tentar usar runas dracônicas em um dispositivo tecnológico para aprimorar o desempenho. O objetivo dessa tecnologia, uma arma, precisamente uma arma escondida para os seus assassinos pessoais, uma arma que pudesse atuar tanto a curta distância quanto a longa distância, com apenas uma palavra. A arma mudava de sniper para arma de combate corpo a corpo ou arma de curto alcance. Este era um pequeno projeto que ele havia empreendido enquanto estava entediado. Considero muitas coisas complexas, mas para você entender, precisa ver isso. Ele mostrou a arma para ela. Dunskite ergueu a sobrancelha enquanto pegava o objeto e o examinava. Então, arregalou os olhos em choque. Ela não conseguia ler as runas dracônicas, mas conseguia entender o propósito do objeto até certo ponto. Você é louco. Runas opostas não funcionam assim. Isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, eles fazem isso. Victor estendeu a mão para o espaço, e sua mão desapareceu em uma espécie de buraco negro. Essa habilidade era uma combinação do buraco negro que ele havia lançado no Deus Ancião, do uso do buraco negro e de sua compreensão básica do espaço, adquirida ao observar as runas na bolsa que recebera de Alexios, juntamente com os poderes de sua esposa. Victor havia criado algo como um inventário para si mesmo, com uma capacidade de armazenamento que variava de acordo com sua energia. E como ele tinha muita energia, o espaço era essencialmente infinito. Victor sacou uma Deagle, um protótipo bem-sucedido da arma que ele havia dado à sua amada filha. Pegue, este é outro protótipo. Victor mostrou o Deagle para Dunskite. Ao analisar a Deagle, seus olhos demonstravam muita confusão, pois ela não conseguia entender nada. Ela podia ver que a arma era inteiramente feita de runas, mas havia tantas, e todas estavam unidas em uma linguagem que ela nunca tinha visto antes. Havia até runas opostas nessas armas. Novamente, ela não conseguia ler as runas, mas com sua experiência, ela conseguia entender um pouco o propósito dessas runas. O que é isso? Ela murmurou em choque. Algo simples. Victor sorriu. Simples. A sobrancelha de Dunskite se contraiu ao ouvir aquela palavra. Victor riu internamente. Ele estava sendo desonesto com aquela mulher. Afinal, aquela arma não fora feita apenas com runas, e ele não a criou sozinho. Era o trabalho dele com Hefesto, mas ela não precisava saber disso. Victor sacou outra Deagle, dessa vez a mesma versão da arma que ele havia dado à filha. Tente entender isso. Isso é algo que considero complexo por enquanto. O que você quer dizer com por enquanto? Dunskite perguntou enquanto examinava o objeto, e desta vez, ela não entendeu nada. Nada. Havia mais runas neste pequeno objeto do que no anterior. Nossa facção revolucionará as runas novamente, é claro, e esta arma se tornará algo simples. Especialmente agora que tem uma deusa dragão da tecnologia no meu grupo. Um silêncio pairou sobre eles. Dunskite apenas encarou a arma, e todo o seu corpo tremia. Seu rosto estava completamente coberto por seus longos cabelos castanhos. Merda, murmurou Skatashi ao ver o estado da professora. Ela conhecia muito bem essa reação. Querida, ela é definitivamente astuta. Ele entendeu a personalidade da minha professora com apenas um olhar. Mas ele cometeu um erro. Dunskite olhou para Victor, seus olhos castanhos brilhando de desejo obsessivo, seu rosto corado.
Ela é uma completa pervertida em sua arte. Muito mais que Hefesto, ela deixou a arma cair no chão e avançou em direção a Victor, agarrando sua mão. Por favor. Deixe-me entrar para sua facção. Isso é um pouco difícil. Victor fez uma expressão um tanto confusa. Afinal, não estamos recrutando agora, sabia? Temos que organizar minha facção, sem mencionar que precisamos concentrar nossos esforços em aprimorar ainda mais nossa tecnologia. Avançar a tecnologia atual para um nível de 1000 anos no futuro não é simples, sabia? Victor falou com uma expressão tensa, como se estivesse com dificuldade para tomar a decisão, enquanto, ao mesmo tempo, lançava mais iscas para Doomskite. Ele até lhe mostrou um holograma de seus projetos futuros. Olha, entende? Isso não é algo fácil de realizar. O corpo de Doomskite tremeu ainda mais ao ver o projeto, que era um tipo de nave espacial tecnológica. Ela viu anotações sobre cobrir toda a nave com runas. Quanto mais ela lia sobre o projeto, mais seu corpo tremia. Aquilo era revolucionário. Sua boca salivava só de pensar que aquilo se tornaria realidade, e só de imaginar a deixava louca. Retiro o que disse. Ele esperava que ela fosse uma pervertida por seu ofício. Skatach balançou a cabeça de um lado para o outro enquanto observava como ele havia atraído o peixe grande chamado Doomskite com apenas algumas palavras. Ele é realmente um playboy, Skatach zombou internamente. Doomskite olhou para ele horrorizado. Impossível. Você tem que me deixar entrar. Vamos. Eu faço qualquer coisa por você. Posso ou não fazer um acordo, desembucha. Me diz o que você quer. Menos meu corpo, eu te dou qualquer coisa. Ah? Por que não seu corpo? Perguntou Victor, curioso. Sou uma mulher honrada e uma guerreira. Só entregarei meu corpo ao meu marido e ao homem que eu reconheço. Não estou tão desesperada por conhecimento a ponto de me vender. Ela zombou. Sim, o conhecimento de Victor reacendeu sua paixão, mas ela não se perderia por causa disso. Ela ainda se apegava aos seus princípios, princípios que cultivará ao longo da vida e transmitirá aos seus discípulos. Respeite-se, não importa o que aconteça. Ela era uma estudiosa das runas, mas antes disso, era uma mulher ancestral, uma guerreira e uma professora. Eu respeito isso, Victor assentiu. Ele respeitava totalmente essa mentalidade. Mas não se preocupe, não estou interessado no seu corpo. A fonte deste conteúdo pode ser vinculada a N0VLBN. Doomskite ergueu a sobrancelha, um pouco irritada por ouvir aquelas palavras de alguém como Victor. Certo. O que você quer, mulheres? Victor riu internamente quando sentiu a insatisfação de Doomskite. Em troca de trabalhar comigo, quero um contrato de fidelidade. Um contrato de lealdade? Claro. Você acha que eu deixaria alguém estudar minha tecnologia tão facilmente? Victor zombou. O contrato é simples, contanto que você não me traia, nada acontecerá com você e você não perderá o conhecimento que adquiriu. Eu aceito. Claro, lerei o contrato antes de concordar, disse Doomskite. Agora que estava mais calma, conseguia entender a lógica nas palavras de Victor. Ótimo. Victor sorriu e acrescentou, claro. Você também deveria estar disposto a me contar detalhes embaraçosos sobre o Skatach. Espere, o quê? Skatach interrompeu. Doomskite sorriu. Isso é algo que eu consigo fazer facilmente. Não, você não pode. Você não se preocupe, querida. Não vou perguntar nada sobre o seu passado que você não queira que eu saiba, sereia. Victor falou gentilmente. Skatach estremeceu quando ouviu esse nome sair da boca de Victor. E a expressão corada de Skatach quando ela ouviu falando esse nome foi bastante satisfatória para Victor. Vou esperar você me contar pessoalmente. Obrigada, querida. Skatach se sentiu muito gentil agora. Doomskite se sentia desconfortável com essa atmosfera rosa. Era muito doce para seu coração de solteiro. É claro que detalhes embaraçosos não estão incluídos nessa categoria. Victor sorriu astutamente. Você... Skatach estava prestes a dizer algo, mas Doomskite interrompeu com uma risada. Lembro-me de um dia em que Skatach foi caçar ursos para mim com apenas a força de um humano, devido às limitações das minhas runas, e ela levou uma surra naquele dia. Espere, não diga isso. Skatach cobriu a boca da professora para impedi-la de tagarelar. Um brilho de diversão apareceu nos olhos de Victor, e quando Skatach viu isso, ela gemeu interiormente, sabendo que os próximos dias seriam muito estressantes para ela.
Capítulo 924. A mulher mais forte. Isso é discutível. Enquanto a dupla de Victor e Dunskite provocava Skatashi, Afrodite se aproximou furtivamente de Kali. Ela sorriu gentilmente ao ver a amiga, mas não abraçou como normalmente faria naquela situação. Apesar de confiar em seu corpo atual, não queria correr o risco de desaparecer por causa de sua imprudência. Afrodite. Um pequeno sorriso apareceu no rosto da deusa quando ela viu Afrodite, mas esse sorriso rapidamente se transformou em um olhar de choque quando ela viu a divindade de Afrodite. Impossível. Como ela já chegou a esse ponto? Pensou Kali, notando que ela mesma levou milhares de anos para chegar a esse estado. Embora Afrodite fosse quase tão antiga quanto ela, Kali sabia muito bem que Afrodite não havia se esforçado tanto para aprimorar sua divindade quanto ela. Ao ver a expressão de Kali, Afrodite bufou orgulhosamente, fazendo com que seus atributos balançassem de um lado para outro, para cima e para baixo. Ela já conseguia imaginar o que levara aquela deusa a exibir tal expressão. Incrível, não é? Sim. Mas como isso é possível? E, claro, é por causa do Darling e do meu amor por ele, Afrodite falou, mas não deu muitos detalhes. Kali ficou em silêncio ao ouvir isso. Ela se perguntou se sua mente estava lhe pregando peças ou se ela realmente ouvira dizer que Afrodite havia alcançado aquele nível de divindade por causa de Victor. Kali, o que te fez sair da sua reclusão? Nem mesmo a minha visita no passado conseguiu te tirar dela. Victor. Sua rápida evolução me intriga, ela disse honestamente. Não havia motivo para mentir para a amiga, como esperado. Parece que meu marido incrível chamou sua atenção. Afrodite sorriu largamente enquanto assentia. Kali estreitou os olhos ligeiramente. Ela sentiu que Afrodite falava com segundas intenções por trás daquelas palavras, mas decidiu ignorar esse sentimento. Afinal, ela estava falando com Afrodite, e a mulher sempre tinha outras intenções por trás do sorriso. A razão pela qual ela escolheu ignorar esse sentimento foi que tais intenções não seriam prejudiciais. Apesar da excentricidade de Afrodite, ela se importava com seu povo. Nesse caso, por que não visita minha casa como meu convidado? Ou planeja retornar ao seu panteão agora que encontrou Darling? Kali ficou em silêncio. Inicialmente, ela só planejara conversar com Victor sobre sua força e, como não tivera a chance, ficaria ali até que conversassem. Mas o incidente anterior fora bastante revelador para ela. O simples fato de conhecê-lo, sem sequer dizer nada profundo, ajudou a se fortalecer. Então ela podia dizer que já havia alcançado seu objetivo naquela viagem. Tudo o que precisava fazer agora era retornar ao seu templo e meditar novamente, mas ela sentiu que seria um desperdício fazer isso. Se apenas um encontro sem uma conversa profunda ajudou tanto, o que aconteceria se ela interagisse mais e aprendesse mais sobre ele? Ela não se tornaria ainda mais forte. Kali ficou bastante intrigada com essa possibilidade. Então, em vez de retornar agora, ela decidiu ficar. Eu irei com você. Afrodite assentiu, satisfeita. Ótimo, muito bom. Kiar. Vou ter a oportunidade de mostrar minha casa para minha amiga. Estou tão animada. Certo. Kali estranhou o entusiasmo exagerado de Afrodite, mas não se preocupou muito com isso. A sensação de ser bem-vinda não era ruim. Kali não tinha dúvidas de que, se não tivesse seu poder envolvendo seu corpo naquele momento, Afrodite estaria abraçando. Felizmente, ela tinha seu poder ativo. Apesar de gostar de ser acolhida, Kali não gostava de ser tocada tão intimamente por alguém a quem não tivesse dado permissão. Alguém como seu marido ou algo assim, como uma deusa reclusa e antiga. Seus costumes eram bastante reservados, e ela acreditava firmemente que todos deveriam ter seu próprio espaço, algo que uma borboleta social como Afrodite parecia sempre ignorar. Felizmente, ela tinha seu poder de destruição para mantê-la afastada. Um portal apareceu em frente à mansão pessoal de Victor em seu mundo pessoal, e logo Kali, Afrodite, Victor, Skatashi e Dunskite apareceram. No momento em que Kali e Dunskite pisaram no planeta, ambas as mulheres tremeram visivelmente diante da aura aterrorizante de vários dragões verdadeiros. Como as mulheres estavam em casa, não se preocuparam em esconder sua aura. Felizmente, as criadas normais, que não eram dragões, estavam acostumadas a receber a aura de Victor e dos primeiros dragões que ele criou. Então adicionar mais dragões à lista não causou muitos problemas, mas o mesmo não poderia ser dito de Kali e Dunskite. Esta foi a primeira vez que eles sentiram tantos dragões verdadeiros em um só lugar, finalmente em casa.
Espero que não aconteça nada que eu tenha que fazer. Victor suspirou enquanto baixava suas defesas, e logo sua aura se espalhou, fazendo as duas deusas tremerem ainda mais. A aura de Victor sozinha ofuscava todos os dragões presentes. Espere. Não, tem uma mulher cuja aura parece combinar com a de Victor. Kali estreitou os olhos e usou seus sentidos divinos. Quando seu olhar pousou na mulher de longos cabelos loiros, Kali de repente se viu no céu, piscou os olhos e ficou confusa sobre como havia chegado ali. Mas levou apenas alguns segundos para entender que estava vendo a alma daquela mulher. No momento em que ela entendeu isso, as nuvens do céu começaram a se dissipar, e os olhos de Kali se arregalaram ao ver um gigantesco dragão branco no céu. O dragão era simplesmente de tirar o fôlego, e uma aura de nobreza e santidade emanava dele. Os olhos azuis do dragão fitaram Kali. Interessante, você parece ser uma existência muito próxima do meu irmão para conseguir me ver nesta forma, ignorando completamente minhas defesas. Os olhos do dragão brilharam levemente. Ah! Entendo, você é Kali, a mulher que está a caminho de se tornar uma primordial. Não é à toa que a chamam de a mulher mais forte. As asas do dragão bateram, e todas as nuvens se dispersaram. Uma energia envolveu o corpo do dragão, e essa energia fez os olhos de Kali se arregalarem. Energia primordial, MM. Meu irmão está te patrocinando? Bem, a vida precisa ser destruída para que o universo seja reciclado, o trabalho da morte não é necessário até o fim. HMM. Isso faz sentido. A dragão pareceu entender algo, e logo seu olhar retornou a Kali. Infelizmente, não gosto de visitantes que possam ver minha alma, a menos que sejam meu marido ou meu irmão. Então, por favor, vá embora. De repente, Kali sentiu como se estivesse sendo empurrada para o vazio e, antes que percebesse, estava de volta ao seu corpo. O que houve, Kali? Não é nada. Fiquei apenas surpreso com as auras deles. Ah! Você vai se acostumar com o tempo. Afrodite assentiu, sentindo que Kali havia mentido, mas sem insistir no assunto. Milímetros. Victor estreitou os olhos levemente. Ele viu o que Kali fez, mas como não causou nenhum dano, ele não se importou. Enquanto isso, dentro da mansão, no quarto de Victor, Jeanne, que estava meditando, abriu os olhos. TSK, baixei a guarda, e pensar que deixaria alguém além do meu marido ou do meu irmão ver minha alma. Seus olhos se estreitaram. Espera aí, mas isso é culpa do Darling, não é? Ele trouxe aquela mulher para cá. Este mundo deveria ser o nosso porto seguro. Mas isso não justifica o meu erro. Arg, esse orgulho irritante. Ela lutava contra esse orgulho e luxúria que sentia em excesso devido ao seu corpo de dragão. Apesar de ter uma aparência santa, ela era tudo menos santa. Era pior do que um demônio lascivo no cio. A fase de adaptação é mais irritante do que eu pensava, pensou Jeanne. A princípio, ela não sentiu esses efeitos, mas tudo começou a mudar recentemente, quando sua alma começou a se conectar profundamente com seu corpo atual. À medida que sua força original retornava, os desejos do dragão retornavam. Essencialmente, como guardiã da árvore universal, ela estava conectada ao irmão. Como a primeira guardiã nascida antes da árvore universal, ela recebeu a bênção daquele ser. Ela podia usar todas as habilidades do irmão, além das suas próprias habilidades pessoais, mas isso se aplicava apenas às habilidades e não à autoridade do irmão. Por exemplo, ela não podia criar árvores do mundo, trabalhar para manter o universo ou participar do ciclo de reencarnação. Essas eram a autoridade de seu irmão. Trace as raízes desse material até N0 Vrubin. Ela abriu as mãos e 3 esferas apareceram, uma verde natural, uma branca e uma preta. A esfera verde era ligeiramente maior que as brancas e as pretas. As esferas branca e preta tinham uma peculiaridade. A esfera branca era tão branca que não iluminava nada ao seu redor, e a esfera preta era tão preta que nenhuma luz era refletida. Era evidente que ambas as esferas eram extremamente puras. Finalmente posso usar minhas habilidades de novo, murmurou Jeanne enquanto brincava com as esferas. Embora seja muito fraco, enquanto brincava com as esferas, ela refletiu em voz alta, mas isso está realmente certo. O que será que ele estava pensando ao me deixar ficar com essas habilidades? Inicialmente, ela pensou que, quando seu dever estivesse cumprido, ele recuperaria o dom que lhe dera, mas isso não aconteceu. Infelizmente, ele não está mais presente para que eu possa perguntar, ela disse com um aceno de mão, fazendo as esferas desaparecerem. Ela começou a flutuar em direção à porta. Caos primordial.
Se você fosse senciente, eu teria lhe perguntado por que me permitiu continuar com esses poderes. Ela suspirou enquanto pensava. Embora eu tenha certeza de que você não diria nada e agiria misteriosamente como sempre.